Olá, olá, olá. Boa. Eu sou o professor Marcos Jones e terei o maior prazer em passar aqui um tempinho com vocês, apresentando conhecimentos bancários. Hoje nós vamos falar de Sistema Financeiro Nacional no concurso para o Banco do Brasil, focado para o Banco do Brasil. Espero que vocês entendam e compreendam. Aqui embaixo vai estar disponibilizado para vocês o material e aproveitem, façam um bom uso dessa aula, porque ela é o ponto de partida para todo o conhecimento que nós vamos passar aqui para vocês ao longo desse trabalho, porque a parte de conhecimentos bancários é muito extensa e a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é o ponto de partida para tudo isso. Vamos lá então? Vamos começar falando do seguinte. Tentem me responder, o que é um banco? Muitas das vezes nós falamos assim, professor, banco é uma instituição financeira. Realmente, banco é uma instituição financeira. Mas olha só, uma sociedade de crédito, financiamento e investimentos também é uma instituição financeira. Uma sociedade de crédito imobiliário também é uma instituição financeira. Uma sociedade corretora de títulos e valores imobiliários também é uma instituição financeira. Então eu posso dizer para vocês que banco é a mais conhecida das instituições financeiras. Você pode não saber o que é um sociedade de crédito, financiamento e investimentos, que é uma financeira. Você pode não saber o que é um crédito imobiliário, mas um banco todo mundo conhece. Bom, já que a maioria de vocês pensou em responder e muitos responderam que banco é uma instituição financeira, então o que é uma instituição financeira? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, usem como livro de cabeceira a Lei 4595 de 1964. A Lei 4595, daí sempre nós extrairmos 2, 3, 4, às vezes 5 questões de provas. Claro, né? Questões que normalmente caem em prova nos concursos do Banco do Brasil, especificamente, e da Caixa Econômica. Então, a Lei 4595 tem a definição de instituições financeiras. E eu começo dizendo o seguinte para vocês. Instituição financeira poderia ser uma pessoa jurídica? Sim, uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica poderia ser pública ou privada? Exatamente, instituição financeira é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que tem por finalidade o quê? Então nós vamos partir para esse ponto aqui. Observem só, candidatos. Então, quando eu me apresentei numa instituição financeira pela primeira vez, fui recepcionado por um funcionário que depois virou meu chefe, e ele falou para mim assim, seja bem-vindo, garoto, não sei quanto tempo você vai permanecer conosco, mas saiba que o tempo que você permanecer por aqui, ou em qualquer lugar de uma instituição financeira, ou qualquer instituição financeira, saiba que tudo gira em torno de 3 palavras. Dinheiro. Dinheiro é a matéria-prima de uma instituição financeira. Banco vende dinheiro. De que forma que uma instituição financeira vende dinheiro? Oferecendo créditos, na forma de empréstimos e financiamentos. Mas a instituição financeira, ela tem por atribuição primária vender dinheiro. Nós sabemos que a instituição financeira possui recursos próprios, claro que possui. Ela tem seus próprios recursos. Como é que ela consegue se auto-administrar? Ela se auto-paga, ela é autolucrativa, ela é auto-administrável. Como é que ela consegue, suprir recursos para manter toda aquela estrutura de segurança, informatização e outros? Então, a instituição financeira tem seus próprios recursos, mas não são suficientes para atender a todo o seu público
que hoje gira em torno de 20, 30, 40 milhões de correntistas. É isso que tem entre correntistas ativos e passivos uma instituição financeira. 20, 30, 40 milhões de correntistas. Então, ele oferece crédito para todo esse público, no tamanho da sua necessidade. Ele empresta recursos, ele empresta 20 mil para uma pessoa física, 30. Ele empresta 200, 300 mil para uma pessoa jurídica, como ele empresta milhões para segmentos do governo. Então, ele, apesar de ter seus próprios recursos, não são suficientes para ele suprir esses 40 milhões de correntistas na medida de suas necessidades. Por isso, é que ele precisa também dos recursos do público para poder juntar com o dele e oferecer para um outro público. E a vocês que, muitos de vocês são bancários, sabem que a palavra de ordem dentro de uma instituição financeira, né, chama-se captação. Essa é a palavra de ordem dentro de uma instituição financeira. Vamos captar, captar, captar. É o que se diz, é o que se fala o dia inteiro. O que vem a ser captação? É trazer os recursos do público para oferecer para um outro público. Quem é esse público que nós, instituições financeiras, detectamos que tem recursos para poder convencermos a esses clientes para trazer? Esse público se chamam superavitários. Superavitários são aqueles que têm recursos sobrandos para poder investir numa instituição financeira. E por isso que nós o convidamos para trazer esses recursos. Bom dia, seu Manuel. Tudo bem com o senhor? Estou vendo que o senhor tem um dinheirinho aqui. Vamos aplicar esses recursos? Vamos poupar esses recursos? Vamos investir? Então, esse público superavitário que tem dinheiro disponível para investimentos, para aplicação, para poupança, nós o convidamos para trazer. E no prazo combinado, para estimulá-lo a trazer os recursos para dentro da instituição financeira, nós prometemos lhe devolver com juros. Nós prometemos devolver para ele com juros. Aí nós pegamos esses recursos e vamos oferecer para um outro público. Quem é esse outro público que com os recursos captados eu ofereço? Quem é esse outro público? Esse público são denominados deficitários. É aquele que precisa de recursos para pagar suas despesas, suas contas e outros. E aí, esse público é chamado de tomador de recursos. E esse tomador de recursos é o meu público-alvo agora a quem eu vou oferecer esses recursos. Eu, instituição financeira. Então, dinheiro é a primeira palavrinha do trinômio bancário. Juros é a segunda palavrinha do trinômio bancário. Para esse público superavitário, eu já falei para vocês que eu, o convenço a trazer recursos prometendo-lhe devolver com juros. E, ao mesmo tempo, eu digo que para esse público deficitário, eu também vou ofertar créditos para eles na forma de empréstimos e financiamentos, também lhe cobrando juros. Mas será que os juros que eu cobro desse tomador é o mesmo juro que eu pago para esse investidor? É claro que não. Os juros que eu cobro é muito maior do que os juros que eu pago. E aí, a diferença dos juros que eu cobro, que é 10, 20, 30, 40, quase 50 vezes mais do que o juro que eu pago ao investidor. E a diferença dos juros que eu cobro para os juros que eu pago é o meu lucro, ou seja, é o meu
spread. Então, se nós analisarmos, uma instituição financeira que tem por trinômio bancário dinheiro, juros e lucro, ele vai, através de captação de recursos de um público investidor, oferecer para um público tomador. Então eu posso dizer que eu defino numa frase o que eu fiz 30 e tantos anos dentro de um banco público. Numa frase eu defino o que qualquer um de nós faz numa instituição financeira. Porque uma instituição financeira é um intermediário financeiro. Essa é a função de uma instituição financeira, ser um intermediário. Fazendo o quê? Pegando de quem tem, oferecendo para quem não tem. Foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu aprendi, a instituição financeira me ensinou 1000 maneiras de convencer o cliente a trazer recursos e me ensinou 1000 maneiras de convencer uma outra clientela a obter recursos. E eu, instituição financeira, sendo o intermediário, visando pagar com juros o dinheiro captado, cobrar juros dos recursos ofertados, sendo que o juro que eu ofereço, os juros que eu cobro na oferta do crédito é maior do que os juros que eu pago, e isso é o meu lucro, também conhecido como meu spread. Ficou claro? Então, voltando agora para a definição de instituição financeira, prevista no artigo 17 da Lei 4595, lá no artigo 17 da Lei 4595, você tem a definição de instituição financeira. Então, lá no artigo 17, depois nós vamos ver, diz assim, qual a definição de uma instituição financeira? Eu comecei dizendo assim, é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que faz o quê? Capta, intermedia, instituição financeira é um intermediário financeiro, e empresta. Ah, mas empresta é um termo muito feio. Popularmente nós dizemos que uma instituição financeira empresta dinheiro. Mas só que a Lei 4595, no seu artigo 17, diz assim, vê se vocês concordam comigo. Quando vocês têm um dinheiro sobrando, o que vocês falam lá para os seus namorados, namoradas, para os seus pais, seus filhos? Como é que vocês falam? Eu apliquei o nosso dinheiro. Eu poupei o nosso dinheiro. Eu investi o nosso dinheiro. Se você aplicou, então, de você público para mim, instituição financeira, você diz que aplicou, correto. Mas de mim para vocês, eu peguei emprestado. De vocês para mim, vocês aplicaram. Mas de mim para vocês, eu tomei emprestado. Tanto é que esse dinheiro que eu tomei emprestado de vocês, no prazo combinado, eu vou ter que pagar vocês com juros. Se vocês aplicaram, então eu, instituição financeira, também vou aplicar. Eu, instituição financeira, também vou aplicar meus recursos. Eu não tenho dinheiro sobrando, não estou com dinheiro disponível, assim como vocês estão, então vocês também vão aplicar os recursos de vocês. Só que de vocês para mim agora, vocês vão avisar em casa o quê? Eu peguei dinheiro emprestado, eu tomei recursos. E no final, eu também, vocês no caso, vão ter que me pagar com juros. Se você aplicou e vai receber com juros, eu também apliquei e vou receber com juros. Então, por isso que a definição de instituição financeira é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que capta, intermedia e aplica. Aplica o quê? O dinheiro dele, banco, né? Mais aquele capital de vocês. Aplica recursos próprios e de terceiros. Em moeda nacional, porque em regra se faz operações em moeda nacional, mas também se faz operações com moeda estrangeira. E por fim, uma instituição financeira, mesmo que você fique muito tempo sem ir até lá, mesmo que você fique muito tempo sem ficar em contato com os recursos de vocês,
dentro de uma instituição financeira, guardado numa instituição financeira. Quando você volta lá, o seu dinheiro está intacto. Não estou falando de cobrar tarifa ou cobrar... Não estou falando disso. Nem taxa nem tarifa. Eu estou falando o quê? O nosso dinheiro está lá. A instituição financeira presta conta direitinho de todos os recursos que estão sob a guarda dela. Por isso, é que, por final, na definição de instituição financeira, nós temos o seguinte: ainda se responsabiliza pela custódia. Custódia é guarda dos recursos de terceiros. Então, para a gente fechar, nós definimos essa instituição financeira. É uma pessoa jurídica, pública ou privada, que de forma eventual ou permanente capta, intermedia e aplica recursos próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e ainda se responsabiliza pela guarda, ou seja, pela custódia dos recursos de terceiros. Vamos ver se é verdade? Então, diz lá no artigo 17, como nós falamos, consideram-se instituições financeiras para efeito dessa legislação em vigor as pessoas jurídicas, como eu falei, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valores de propriedade de terceiros. Então, essa é a definição de instituição financeira. Capta, intermedia e aplica recursos próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e ainda se responsabiliza pela custódia dos recursos de terceiro. Então, uma instituição financeira é uma pessoa jurídica, não é verdade? Ótimo! Está lá, previstos no artigo 17. Tá ok? Está lá. Tá? Para efeito dessa legislação, né, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Mas agora eu volto e pergunto assim para vocês. Uma pessoa física também pode ser uma instituição financeira? E quando cai essa questão, muitos candidatos se equivocam e marcam erroneamente essa questão. Sabe por quê? Porque lá no artigo 17, parágrafo único, diz assim: para efeitos dessa legislação, né, em vigor, efeito dessa lei e da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas nesse artigo de forma permanente ou eventual. Então, eu pergunto assim para vocês, pelo que está descrito, já que ele diz que as pessoas físicas se equiparam a instituições financeiras, eu pergunto, uma pessoa física, então, pode ser uma instituição financeira? E sempre nós respondemos, claro, professor, está escrito. Está escrito que uma pessoa física é uma instituição financeira. Não, não está, não. Está escrito que se equipara. Equipara é o denorex. Parece, mas não é. Pode agir como? Tem autorização para operar como? Tem que atender às normas e às exigências e fiscalização do Conselho Monetário e do Banco Central. Mas não são instituições financeiras. As pessoas físicas são equiparadas, porém não são instituições financeiras. Então nós temos aqui o primeiro desenho que tem em qualquer apostila de conhecimentos bancários. Qualquer apostila de conhecimento bancário apresenta esse desenho aqui. E agora vocês entenderam o que vem a ser uma instituição financeira, o que ela faz? Capta e oferta esse crédito. Por isso que a instituição financeira é um intermediário financeiro. E eu, como eu defini, pega de quem tem e oferta para quem não tem. Isso é o que vocês vão fazer dentro de uma instituição financeira. Tenham certeza disso. Nós agora, dito isso, eu agora pergunto para vocês o seguinte. O que vem a ser Sistema Financeiro Nacional? Tá? O que poderia ser, falem comigo, o que poderia ser o Sistema Financeiro Nacional?
Então, como eu coloquei para vocês aí, sistema financeiro pode ser definido como o conjunto de instituições e órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação da moeda e do crédito. Ou seja, todos que operam no mercado financeiro, sejam pessoas, sejam instituições financeiras, instituições não financeiras, pessoas físicas ou jurídicas que operam no mercado financeiro em benefício da economia nacional, estão contidos dentro do sistema financeiro. E aí, nós agora vamos falar qual é a composição do sistema financeiro nacional. A Lei 4595, lá no seu artigo 1º, diz o seguinte. Lá no seu artigo 1º diz assim: eu aprendi na minha vida profissional que quem comanda não executa, quem executa não comanda. E no artigo 1º da Lei 4595, nós agora vamos montar essa estrutura do sistema financeiro. E lá diz assim: quem comanda não executa, quem executa não comanda. E a Lei 4595 criou no seu artigo 1º aquele que vai ser o órgão máximo normativo do sistema financeiro. Quem é esse? Aquele que vai ditar toda a regra do jogo. Ele é o Conselho Monetário Nacional. Não se faz uma operação no mercado financeiro que não sejam pelas normas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional. E como eu disse, quem comanda não executa. Por isso que essa mesma lei, no seu artigo 4595, criou aquele que vem a ser o órgão máximo executivo, aquele que vai cumprir e vai fazer com que todos cumpram as normas ditadas pelo CMN. Quem é ele? O Banco Central. Então, o Banco Central é o máximo executivo, o gestor, o administrador do sistema financeiro. Temos também, ainda no artigo 1º da Lei 4595, de 1964, onde eu sugeri para vocês que tenham como livro de cabeceira o seguinte, que compõem o sistema, a estrutura do sistema financeiro, duas instituições públicas, que além de bancos, são o braço direito do governo federal nos seus projetos e programas sociais. Quem são eles? O BNDE, que só virou social em 1982. Mas isso não é conversa para agora. E o Banco do Brasil. Então, a estrutura do sistema financeiro é composta de um órgão máximo normativo, um órgão máximo fiscalizador e duas instituições financeiras que, além de bancos, além de bancárias, são o braço direito do governo federal nos seus programas e projetos sociais. O BNDES é o banco do governo, no desenvolvimento econômico e hoje social de todas as regiões do país. O BB é o banco do governo, é o carro-chefe do governo nos seus programas e projetos, agropecuários. Falou em ajudar o homem do campo, leia-se Banco do Brasil. Falou em promover o desenvolvimento social de qualquer região do país, leia-se o BNDES. E no artigo 1º da Lei 4595 diz que fora essa estrutura, o restante são chamados de demais instituições financeiras. Só que isso foi em 1964, claro. E 64, olha quantos anos tem. E 64 não era careca, não era barrigudo e não era avô. E o tempo passou. E olha como é que nós estamos hoje aqui. Então, essa era a estrutura de 64, porque a Lei 4595 é datada de 1964.
E nós temos o seguinte, de lá para cá, as instituições financeiras foram desmembradas em instituições financeiras monetárias e as instituições financeiras não monetárias. Instituição monetária se difere das instituições monetárias em quê? Me ajude lá, candidato. Vocês que estão aqui através do 1001 concurso, né? Fazendo a apresentação, me ajudando a fazer a apresentação dessa aula, me diga, qual é a diferença entre instituição monetária e não monetária? As instituições monetárias são aquelas que captam depósitos à vista. O que vem a ser depósito à vista? Captam depósito à vista. Depósito à vista é o dinheiro mantido na conta corrente. Então, todas as instituições que têm conta corrente para recepcionar, para receber o depósito à vista, que é o dinheiro que o correntista tem na sua conta, disponível para saque a qualquer momento, são monetárias. E são 5 as instituições financeiras, né? A modalidade de instituições financeiras monetárias, que são os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos múltiplos com carteira comercial, as cooperativas de crédito, os bancos comerciais cooperativados e a Caixa Econômica Federal. Então, essas são as instituições financeiras monetárias. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, as cooperativas de crédito, os bancos comerciais cooperativados e a Caixa Econômica Federal. Todas elas têm conta corrente para receber o depósito à vista. Quem não tem conta corrente, fora essas 5 modalidades, o resto são chamadas de não monetárias. Todas as demais são chamadas de não monetárias. Ou seja, o BNDES é uma instituição financeira não monetária. Alguém tem conta no BNDES? Os bancos de investimentos é não monetária. Os bancos de desenvolvimento são não monetários. Então, eu podia elencar um sem número de instituições financeiras não monetárias. Então, sabemos agora que as instituições monetárias se diferem das não monetárias porque as monetárias são aquelas que criam moeda escritural. O que é moeda escritural? É o dinheiro disponível para saque do correntista, chamado depósito à vista. Isso é que vem a ser a moeda escritural. Tá? Que são os bancos comerciais, múltiplos de carteira comercial, as cooperativas de crédito e os bancos comerciais cooperativados. E a Caixa Econômica. Só que a coisa funciona assim. Na verdade, a história do sistema financeiro, a história dos bancos são datadas de 1808, com a criação do Banco do Brasil. Nos 100 primeiros anos, nós podemos entender que os bancos, os banqueiros da época, focavam para aqueles que detinham o poder econômico. Então, em regra, banco era para quem tinha poder econômico, aqueles que tinham recursos para oferecer. Só que 100 anos depois, as instituições financeiras, os banqueiros da época, começaram a perceber que eles tinham uma parcela da sociedade da época, mas não tinham 100% dessa sociedade. Por que não, então, prepararmos as instituições financeiras para um dia atender a todas as camadas da sociedade? Por que não prepararmos nossos bancos para um dia atendermos a todos, 100% da população? Essa preparação durou aproximadamente 50 anos, até chegar exatamente 1964. Em 1964 foram criadas 3 leis.
A mais importante delas é a Lei 4595, chamada de Lei da Grande Reforma Bancária. Lei que eu falei para vocês que deve ser o livro de cabeceira. E essa lei definiu assim o sistema financeiro da época. E eu acrescentei as instituições monetárias e as não monetárias. Uma segunda lei, também criada em 64, que tivemos 3 leis, 2 de 64 e uma de 65, a segunda criou um terceiro banco que, além do BNDE, que depois virou essa, eu já estou acrescentando, e do Banco do Brasil, criou também um banco, ou seja, uma instituição financeira, que veio a ser o banco do governo nos seus projetos e programas sociais. Essa segunda lei criou o BNH, Banco Nacional da Habitação. Então, a estrutura do sistema financeiro, a partir de 64, ficou assim, um órgão máximo normativo, aquele que ditaria toda a regra do jogo de lá até os dias atuais. Uma instituição financeira, né, bancária, Banco Central, né, executivo, o máximo executivo, aquele que fiscalizaria e administraria todo o sistema financeiro, né, cumprindo e fazendo com que todos cumprissem as normas ditadas pelo CMN. 3 instituições financeiras públicas federais que, além de bancos, atenderiam o governo nos seus projetos e programas sociais. BNDES, o Banco do Governo, nos seus projetos e programas, no desenvolvimento social. E digo também que o BNDES é o Banco do Governo no apoio às exportações. BB, o Banco do Brasil, que tem por finalidade principal ser o agente financeiro do governo, ser o banco que de apoio ao agropecuarista, ou seja, ao homem do campo, né, promovendo subsídios a juros quase zero, né, baixíssimos, para apoiar o homem do campo, e o BNH, o Banco Nacional da Habitação, que tem por finalidade ser o banco do governo na criação das habitações populares para a população de baixa renda. As demais instituições financeiras, que seriam os bancos, na época, né, os bancos estaduais, os bancos regionais e privados, seriam subdivididos em monetários e não monetários. Monetários são aqueles que captam depósito à vista. O Banco do Brasil se encaixa como não monetário. O BNDES se encaixa como não monetário. Porque o BNDES não recebe depósito à vista e o BB sim tem captação de depósito à vista, por isso que ele se encaixa como monetário. Só que o BNH, ele só durou 12 anos, apenas 12 anos. Nasceu em 64 e foi extinto em 76. E quando ele foi extinto em 76, todos os contratos imobiliários até então existentes foram transferidos para a Caixa Econômica. Então, a maior parte dos funcionários do BNH e os contratos imobiliários, né, existentes, que faziam parte do trabalho do BNH, foram transferidos para a Caixa Econômica Federal. Aí, a partir de 76, aí sim, a Caixa Econômica passou a ser a terceira instituição financeira que compunha além de instituições financeiras, seriam, além disso, as instituições de apoio aos projetos e programas do governo federal. Essa era a estrutura até 1976. Só que em 1976, o Banco Central falou assim: poxa, CMN, eu trabalho pra caramba, puxa vida, cara, eu sou o único órgão que administro para você todo o sistema financeiro, não dá para você me dar uma ajudazinha não? Pô, me ajuda aí, pô. Caramba, eu cumpro e faço com que todos cumpram as normas ditadas pelo Conselho Monetário, ditados por você. Poxa, cria um órgão aí para dividir essa responsabilidade comigo.
E aí, atendendo aos anseios do Banco Central, claro que é brincadeira, né? Foram criados através da Lei 6385 de 1976, foi criado a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que teriam o papel de apoio na fiscalização e na administração do sistema financeiro. De que forma? Na verdade, quando nós formos falar desse curso completo, vocês vão observar que nós vamos estudar 4 mercados, tá? Nós vamos estudar 4 mercados. O mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o mercado de capitais. Então, nós vamos estudar 4 mercados quando estivermos fazendo o nosso trabalho completo. O mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio são administrados, geridos pelo Banco Central. O Banco Central é que é o administrador, o fiscalizador, o gestor desses 3 mercados. E a CVM faz o papel do Banco Central, a CVM faz o mesmo papel do Banco Central no mercado de capitais. Então, o administrador do mercado de capitais é a CVM, enquanto o Bacen fiscaliza os outros 3 mercados. Então, hoje, nós podemos dizer que a estrutura do sistema financeiro é composta de um órgão máximo normativo, chamado máximo, mas não é o único. Existem outros órgãos normativos, como vamos ver daqui a pouco. Máximo, mas não é o único. Um órgão fiscalizador, gestor, administrador, mas não é o único, né? Que é o Banco Central. Um órgão de apoio, que é a CVM. 3 instituições financeiras públicas federais, além de atuarem como instituições, né, monetárias e não monetárias, também são o quê? Também são o braço direito nos projetos e programas sociais do governo. E as demais instituições financeiras, monetárias e não monetárias, as monetárias são aquelas que captam depósito à vista e as não monetárias que fazem outras operações, mas sem captação de depósito à vista, que nada mais é do que o dinheiro mantido na conta corrente. E como eu disse, o Bacen opera nesses 3 mercados e a CVM nessa aqui. Essa é a estrutura do sistema financeiro. E aí eu termino dizendo para vocês, candidatos ao concurso do Banco do Brasil, que estão trabalhando aqui conosco através do 1001 concursos públicos, né, com aulas virtuais, em aulas online. Eu digo para vocês o seguinte: até hoje nunca caiu essa questão, nunca caiu essa questão. Está na hora, porque eu sempre falo em sala de aula sobre essa questão e nunca cai. Eu vou acabar ficando frustrado aqui. Por quê? Porque nunca cai. Ou seja, até 1000... Então vamos lá, vamos brincar assim. Quem é a autoridade máxima do país? Eu sempre pergunto em sala de aula. A autoridade máxima do país, presidente da República. Quem é a autoridade máxima dentro de um fórum? É o juiz. Quem é a autoridade máxima dentro de uma delegacia? O delegado. Quem é a autoridade máxima no lar? Cuidado! É a mulher. É a autoridade máxima. E agora vem a questão que me interessa falar para vocês. São 2. Quem são as autoridades máximas do sistema financeiro nacional? Até 1986, as autoridades máximas eram o Bacen e o BB. Só que em 86, o Bacen deixou de ser a autoridade máxima do sistema financeiro e essa atribuição passou a ser do Banco Central. Então, hoje, a partir de 86, as autoridades
máxima do Sistema Financeiro Nacional são o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Então, candidatos, vocês que nos acompanham aqui através do 1001 concurso, essa é a estrutura do sistema financeiro. E agora, a gente voltando, nós vamos passando devagarzinho, já falei para vocês do conceito de instituição financeira, já falei do artigo 17, que define o que vem a ser, artigo 17, o que vem a ser instituições financeiras. Então, como eu disse para vocês, candidato, o Sistema Financeiro Nacional é composto de entidades normativas e entidades executivas e entidades operadoras. Eu falei para vocês que o máximo normativo é o CMN. Falei para vocês que o máximo normativo é o CMN. O máximo executivo é o Banco Central. E os operadores são os mais diversos instituições, monetárias e não monetárias. Só que normativo, além do CMN, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Como executivo, além do Banco Central, nós temos a CVM, nós temos a SUSEP e nós temos a Previc. E as operadoras, nós temos as mais diversas instituições financeiras. Então, observem, normativo, nós temos o CMN, que é quem dita a regra do jogo para todo o sistema financeiro nacional. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele cria as normas especificamente para todo o mercado de seguros. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar dita as regras para o mercado de previdência privada, tá? Previdência privada fechada. Bacen é o máximo normativo, tá? Do mercado, como eu disse para vocês, no mercado monetário, de câmbio e de crédito. Já a CVM é o órgão fiscalizador, tá? O Bacen é o órgão fiscalizador desses três mercados que a gente viu ainda há pouco. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, é o órgão fiscalizador do mercado de capitais. O que vem a ser mercado de capitais? É o mercado onde se negociam títulos e valores mobiliários, né? E, como referência, o principal segmento de negociação desse ambiente, desses títulos, é a Bolsa de Valores. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ela faz o mesmo papel do Banco Central para o mercado de seguros privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados tem como órgão fiscalizador a SUSEP. O CMN tem o Banco Central, né? E a Previc faz o papel do Banco Central no Conselho Nacional de Previdência Complementar. Previc significa Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, no mercado de previdência privada fechada, esse aqui é o CMN desse mercado. E a Previc é o seu respectivo Bacen. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o CMN, entre aspas, claro, é o CMN desse mercado, e a SUSEP é o Banco Central desse mercado. Temos a CVM, que faz o papel de administrador do mercado de capitais, o Bacen é o órgão máximo fiscalizador, o CMN é o máximo normativo. E temos as instituições que operam nesse mercado, que são os bancos, né, as instituições bancárias, de um modo geral, tá? E outras não bancárias. Ficou claro? Então, nós fechamos aqui, tá? Esse material será todo ele enviado para vocês, é só vocês
colocarem o e-mail de vocês aqui embaixo, tá? Que vocês receberão esse material devidamente explicadinho, né? Quem é o Banco Central, quem é o Conselho Monetário, quem é o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? E vai por aí afora. Tudo que eu falei para vocês vai estar explicadinho a partir do momento em que você nos enviar o seu e-mail e nos pedindo esse material. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Sobre essa primeira explanação do que vem daqui para frente. Isso aqui é uma introdução ao nosso programa de conhecimentos bancários. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui através do meu concurso e que tenham vocês sucesso nessa nossa empreitada que nós vamos seguir junto nela, tá? Um abraço, candidato.